Bom, a paz do Senhor Jesus para todos vocês que estão aí nos assistindo, estão ligadinhos aí no nosso Missão Cast. Para você que está aqui, a primeira vez que está assistindo o nosso vídeo, não se esquece, vai lá no Instagram, @MissãoCastOFC e dá uma curtida, dá uma seguida lá, porque nós precisamos e contamos também com você para nos ajudar nessa grande obra. Não só no Instagram, mas como também no YouTube. George, mas eu já tô aqui assistindo o vídeo. Manda pro pai, manda pra mãe, manda pra irmã, manda pra todo mundo. Turbina isso aí. E que Deus em Cristo continue abençoando a todos vocês. Estamos aqui hoje, mais uma vez, com a presença do nosso apresentador, nosso irmão Júnior Argolo. Dá um oi aí, Júnior. Oi. E também estamos aqui hoje com a ilustre presença do nosso irmão Pablo Costa. Que o Senhor em Cristo continue abençoando. Dá um oi aí pro pessoal. Pai do Senhor, meu povo. Ele não é tímido, não. Fica aí pensando, o cara é bom de Bíblia. E eu quero dizer aqui, já para quem não conhece, o nosso irmão Pablo, ele é obreiro da casa do Senhor, tá? Trabalha com escola bíblica dominical, com os adolescentes aí. Um trabalho que a gente ama muito, né, Pablo? Pablo já trabalhou aí na coordenação do DEPAD, né? Isso por 3 anos. 3 anos. Na época era eu, Belvan, Soraya e hoje minha esposa, né? Rapaz, Trabalhava os 4. teve um dia eu tava lá na igreja, aí levei o grupo, o Pablo convidou, levei. Daqui a pouco, do nada, tá Belvan e Pablo no meio da igreja dançando. Eu disse, meu Deus do céu, eu disse, que é isso, rapaz? Os caras é bom demais. Então envolve a galera ali e graças a Deus tem feito um bom trabalho. Hoje, o Pablo, ele casou. Ô, glória! Glória seja. Seja bendito. A bênção chegou! Um ano vai fazer? Um ano, dia 4 de outubro. Glória a Deus. 4 de outubro, Mas como é o nome dela mesmo, da esposa? Giovana. Ah, não é a Vitória, não. A Vitória chegou. Giovana. Tá bom. Giovana, manda um abraço pra ela aí, manda um abraço, manda um Quero abraço. dizer aqui a minha esposa que eu amo muito. Minha esposa. Agora minha esposa. Rapaz, esqueça tudo, viu? Declaração ao vivo, tá vindo aí, Tá Giovana? vendo? Aí, ó, fique ligadinho aí, você que tá Hoje nos nós assistindo. Estamos aqui para falar de um tema bastante interessante, né? Um dos de vários. Nós iremos falar hoje sobre a importância de congregar. E nós vemos que a necessidade que hoje as congregações têm, não só aqui no podcast, mas nas próprias congregações, de estarem abordando esses temas. Por quê? Ainda há pessoas que pensam que se ficar em casa, ele está bem. Eu não preciso, é aquela questão, né? Eu não preciso estar dentro de 4 paredes para sentir Deus, porque eu já sinto Deus em todos os locais. E a Bíblia fala que se feche a porta do seu quarto para falar com Deus. E aí usa esse sistema, né? Onde tem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estaria presente. Pega esses versículos isolados e se blindam no isolamento também ministerial, se assim eu posso classificar. Sem perca de tempo, eu quero aqui abrir com os irmãos, convido a todos a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios 12, né? 1 Coríntios 12, 12. E fala sobre o corpo de Cristo, né? Fala assim, 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejam judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dados de beber em um só Espírito. Pois o corpo não é um membro, mas muitos. E aqui eu paro. Por que eu quero falar disso quando eu falo de congregar? Eu estive pregando recentemente lá no meu ministério, e aí eu abordei sobre essa questão. O Senhor me levou a falar sobre essa questão de congregar e eu logo lembrei desse texto. Por quê?
Porque perceba, se aqui nós estamos falando aqui, quando a gente fala de corpo, a gente fala também dentro desse texto sobre a unidade. Quando a gente fala de unidade, a gente é levado sempre a ter uma noção do que acontece com o nosso corpo quando algum lugar sente algum atrito, alguma perca, algum corte, enfim, quando é danificado. Então, se eu cortar o meu dedo, automaticamente todo o meu corpo vai reclamar do que aconteceu nesse dedo, né? Se eu rasgar o pé, passei no vidro, rasguei, todo o meu corpo vai sentir. E também, além de sentir, vai ter uma perca, vai ter uma... Não falou sanção, a palavra fugiu da mente agora, rapaz. Vai ter... O corpo ele vai reagir a essa ação. Vai reagir. Vai reagir tanto sim. no positivo como no Vai negativo. ser prejudicado. Prejudicado. O corpo ele vai ser prejudicado. Reagir Por exemplo, negativo. sim. Reagir Por negativo. exemplo, se eu tô andando, aconteceu alguma coisa com o meu pé, torceu, enfim, quebrou, sei lá, cortou, eu agora não vou poder andar do mesmo jeito. Eu vou capengar, eu vou pular. Quem sabe até tem pessoas que têm prejuízo de andar em cadeira de roda, enfim, de ser carregado. Por quê? Aconteceu com parte do corpo, não foi com todo, não foi com todos os membros, não foi com todos os órgãos, não foi com todo o sistema, né? Mas afetou um membro e todo o corpo sente e reage àquele lugar que foi danificado. Então eu quero dizer, para você que está nos assistindo e quem sabe se classifica, se encaixa dentro desse contexto de não congregar, eu já inicio dizendo, cuidado. E nós estamos sentindo falta. E eu falo nós, o corpo de Cristo. Eu não estou lá na congregação, mas eu que faço parte do corpo, eu sinto em você não estar conosco, não congregar. Qual é a importância disso, Jorge? É que como o corpo, como o Senhor é um, nós também somos um em Jesus. Então, se você está doente em casa, eu estou sentindo. Entendeu o que a gente falou há pouco? Que se o pé reclamar, eu vou sentir, todo o corpo vai sentir. Pois é, está doendo em você, mas também está doendo em mim. Precisa acontecer isso. Isso se chama unidade, né? Onde eu quero chegar também nisso. Escute bem. Quando a gente fala de corpo, nós falamos de membros. E se a gente levar para a nossa realidade aos membros eclesiásticos, o que é que vai acontecer? Você está fazendo o que fora do corpo? Você está entendendo que você não pode? Você não pode. Eu estava pesquisando, Diácono Júnior. Perceba, já vou te dar a palavra, viu? Que tem gente dizendo que eu falo demais. Tá boa. Mas perceba, eu estava pesquisando e tem membros, já ouvi falar de transplante, né? Sim. Então, tem membro não, tem órgão que você pode até tirar de um corpo, colocar em outro. Tem que ser encaixado no corpo. Mas ele tem tempo para ser encaixado. Porque se não for encaixado no corpo novamente, morre. E o mais interessante O órgão é que morre. né? Ele tem que ser compatível com o corpo. Sim, também. sim. São porque- vários órgãos, mas tem que ser compatível. Meu Deus, terrível. É Você não vai tirar a mão e botar no lugar do pé. E outra coisa. Muito forte isso. Tem gente saindo do corpo e querendo se encaixar em corpo estranho, meu Deus. Misericórdia. Corpo estranho. E, às vezes, e também querendo receber corpo estranho no corpo dele. Eu não tô- Membros estranhos no seu próprio corpo. Exatamente. A Bíblia vai falar sobre essas situações também. Antes de passar para o nosso irmão Pablo, eu queria trazer uma coisa interessante. Sem tirar, falei da mão, não foi? Vou continuar com a mão. Sem tirar a mão do corpo e colocar a mão ali, o corpo consegue se regenerar e viver na adaptação. Vai sentir, mas vai continuar. Mas a mão morrerá. Né? Terrível. Então, a mão tem que estar. Mas eu sou o corpo de Deus. Não, nós somos parte do corpo de Deus. Junto é que nós somos o corpo de Deus. Eu não vou
tô tomando a sua fala. Fique à vontade. Fique à vontade. Tá Fique bom, à o negócio vontade, tá bom. E aí, veja essas coisas, que na verdade, eu entrei agora, eu tomei essa frente para poder dizer, com a nossa modernidade hoje, mandar o pessoal lá ver, Tecnologia, né? tem pessoas assistindo os cultos em casa, dizendo que está fazendo parte do corpo. Não está fazendo parte do corpo. Ele é a mão fora do fora do corpo. corpo. O corpo está lá sobrevivendo. O corpo, tiraram um braço do corpo, uma mão do corpo, mas aí a natureza vai buscar uma forma daquele corpo viva sem aquele membro. Mas o membro não vive sem o corpo. Como acabou de falar da questão de um órgão vital, né, interno, que fora ele não fica. O que acontece? Hoje, a tecnologia que veio para nos ajudar, nos auxiliar, estão usando como primário. E aí, aqui, você vê muita coisa boa também. Como vocês estão vendo em casa agora, esse podcast do Missão Cast, falando sobre a importância de congregar. Mas também você vai ver muitas coisas. E aí, como falou agora, né, corpos estranhos, membros estranhos entrando nos nossos corpos. E aí a palavra do Senhor vai dizer que só um pouquinho. É só um pouquinho. Não está falando que é uma colher, que é meio quilo, 1 quilo, 1 tonelada. É só um pouquinho de fermento. Leveda toda a massa. E aí, para você fazer depois essa massa se tornar de novo um corpo, nós vimos as histórias de Israel, inclusive até hoje Israel está esperando Jesus voltar, porque ali foram muitos anos de massa levedada, muita coisa, tirando os membros do corpo e o pessoal achando que podia cada um fazer do seu jeito. Volto com você, Jorge. Mas então é isso. Quero passar para Pablo. E, rapaz, eu fiquei impactado aqui com essa palavra agora, principalmente o que o Júnior falou, porque assim, é terrível. Tem pessoas que ainda. E às vezes sai com problemas, sai com tantos questionamentos e acha que a gente vai sentir, mas que a obra vai paralisar, ou que todo mundo vai parar de fazer a obra. Mas é o que Júnior falou. Quem disse? O corpo vai continuar. Vai sentir até, como a gente falou, não vai deixar de sentir, não. Vai sentir. Mas se aquele órgão não quiser voltar para o corpo, quem vai morrer é ele. Porque o corpo vai achar um jeito ainda de sobreviver, Pablo. Exatamente. Primeiro eu quero agradecer aqui o convite, dizer que muitos não acreditam, mas a palavra de Deus ela está sendo anunciada. E os podcasts que estão por aí, muitos até não nos edificam em nada, mas o que está acontecendo nesse podcast é algo de Deus. Que Deus seja louvado. Que vai prosperar muito. Quero agradecer em nome de todos, minha esposa também. E esse termo que a gente está muito trabalhando aqui se chama desigrejados. Nós estamos falando dos desigrejados. É um povo que acha que é crente, acha que serve ao Senhor, mas não estão servindo. Porque, como todos aqui disseram, né, o congregar é uma orientação do próprio Deus. Do próprio Deus. E a gente vive, e a gente tem que entender que a gente vive do que vem do alto, não do que vem de baixo. Sim. O povo está vivendo muito do que vem de baixo, do que vem dos lados. E aí, como o Jorge também foi pesquisar, eu fui pesquisar, e aí eu fiquei pasmo, Jorge, irmão Júnior, eu fiquei pasmo que o IBGE, de 2010 para cá, no censo de 2010, no censo de 2022, eles fizeram um levantamento das pessoas que se dizem crentes, mas não têm igreja. Aí você vê que o mundo lá fora está observando as coisas e nós, muitas das vezes, os crentes, nós estamos desapercebidos. Verdade. Desapercebidos. E aí eu trouxe, em 2010, 7,9% da população, 7,9% da população, isso equivale a 13 milhões de pessoas. 13 milhões de pessoas estão dizendo que eles não são crentes. Que eles são crentes, mas eles não têm igreja. Não precisa de igreja para poder. Não precisa da igreja para nada. É a autossuficiência, né? Autossuficiência. Isso em 2010. Em 2022, foi para 9,3%. E aí a gente está falando de 2022, quase um início de pandemia, né? Sim. Onde o povo começou a sair das igrejas e congregar em casa, foi outro fator. Então,
é algo preocupante. Nós estamos falando hoje de quase 17 milhões de pessoas que acham que estão vivendo uma verdade, mas estão vivendo uma mentira. Meu irmão Pablo, não deixe de passar esses dados, essa informação para o povo, não. Sabe a coisa que me lembrou? É que nós fizemos um podcast com o doutor Felipe, os doutores que estavam no Tangará. Pastor Felipe, Pastor Felipe, que coordenador é o do... tem cura, como o nome? Depressão tem cura. A depressão tem cura. Você percebe que quando essa galera se desigrejou, aumentou o pessoal de depressão. Tem uma coisa tem a ver com outra. No meio da pandemia, foi um estouro, né? Da depressão, da ansiedade. Aumentou os desigrejados, aumentou a depressão. Exatamente. Porque perceba que, eu sei que está fora do contexto, mas eu estou falando agora aqui, me veio aqui esses números. Doutor Felipe e a doutora... Pode fugir o nome da pessoa aqui, mas o pessoal me perdoe, meu doutor. Ele é um Cássia. Cássia, né? Cássia. Então, ele estava aqui no Tangará, junto com a nossa coordenadora Deise Maciel. O que acontece? Eles estão falando sobre isso. Esse número crescente também tem muito a ver com essa questão aí. O pessoal, na época da pandemia, começou a ficar em casa, acabou a pandemia, se desigrejaram. E percebe que depois que acabou a pandemia, aumentou o número de pessoas que têm problemas psicológicos, estão precisando de psicólogo, psiquiatra, até psiquiatria, né? Continue, meu querido. E aí, essa pesquisa é uma preocupação para a gente, né? Sim. Principalmente nós, como servos do Senhor, temos essa preocupação. Por quê? Uma grande parte dos que se dizem servos de Deus estão fora da igreja. E muitas das vezes a gente encontra esses irmãos dentro das nossas igrejas. São aqueles irmãos que vão só nos domingos ou vai uma vez no mês. E mal-humorados. Não gosta do evangelismo, não gosta das reuniões da igreja, fala mal da pregação. É o contexto do desengrejado? Dos líderes, da condução. Não jejua, não consagra, não dão dízimo nem oferta. Rapaz, falando nisso, por que vocês acham que ainda há... Aliás, eu não vou só fazer pergunta, não. Acho que eu vou me arriscar a responder. Eu acredito que isso acontece porque ainda temos, infelizmente, muitos irmãos doentes espiritualmente. E aí o que é que aí gera? Sim. A insatisfação é levada a uma falta de cura espiritual, porque assim, ó, eu me decepcionei com algo, eu me chateei com algo, eu não busco a melhora, eu não busco o perdão, eu não busco também liberar, né, conversar, resolver o problema. Isso vai virando uma bola de neve, de maneira que vai me afastando. Quando pensa que não tenho mais vontade de levantar para me arrumar, para congregar, né? E quando a gente percebe a quem a gente está servindo, isso não é nem um grão de areia. É uma né? questão de prioridade. Prioridade. O que está sendo prioridade nas nossas vidas? Porque assim, a ida rapidinho, a ida a uma congregação, a ida a uma assembleia, nada mais é em louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. Perceba, olha que interessante, Pablo, mas Júnior. Pedro estava preso. Sim. Preso, foi tirado tudo de Pedro, estava lá, mas a igreja reunida, a palavra de Deus diz que quando ele estava preso, chega, eu me arrepio, quando ele estava preso, a igreja reunida em oração, né, por ele, e o que foi que aconteceu? O anjo visitou a Pedro, colocou sandália nos pés, colocou as vestes nele, devolveu tudo que estava ali automaticamente retirado dele por ele estar naquela cela, né? Os portões foram abertos, né? E ele foi caminhando, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que terrível. Exatamente. Mas assim, para a gente entender a dimensão do mundo espiritual, quando a igreja se reúne, é só quando se reúne? Não, porque nós precisamos ter uma vida com Deus, uma vida... Lembrado que você falou sobre quando tira, o corpo vai reagir, nós estávamos falando aqui, o corpo vai reagir bem ou mal. Quando tirou esse membro da igreja,
A igreja reagiu mal, não aceitou. Então ela foi orar. Quando ela orou, houve uma reação positiva Exatamente. espiritual que trouxe ele Para o de volta. retorno do membro para o corpo. congregação. Terrível. Agora de Ana. Ana, ela estava angustiada orando no templo. Sim. No templo. Quando a gente está com problema, a gente vai para onde? Pra igreja. Pra igreja. Quando nós não oramos em casa, quando nós não oramos em família, nós vamos para a igreja. A Ana, ela foi para o templo. Sim. E aí a Bíblia diz que Ana, ela chorava que Eli, né? Eli, o profeta, Sim. percebeu que perguntou se ela estava embriagada. E ela falou assim, não, meu senhor, tua serva está angustiada. Esse membro aí tá fora do corpo. Esse Eli já estava fora do corpo. Fora do Aí o que acontece de interessante nessa palavra? Que Ana, ela se levanta e diz, Senhor, tua serva, ela é estéril, ela precisa de um filho. Ele fala o quê? Que o Senhor ouça e te abençoe, né? E aí a Bíblia diz o interessante, logo no primeiro capítulo de Samuel, se eu não me engano, e diz assim, que ela saiu com um semblante diferente. Exatamente. Por que ela saiu com um semblante diferente? Porque ela foi orar no melhor lugar. E qual é o melhor lugar? Na casa de Deus. Que tá o pessoal para congregar. E quando a gente congrega, a gente está em comunhão. E estar em comunhão com os irmãos é bíblico, né? É verdade. A Bíblia nos diz. E aí eu me lembrei de Davi. O senhor falou comunhão com os irmãos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Pronto. E aí eu lembrei Salmo de Davi. 133, 1. Isso. Com bom e agradável, algumas traduções têm. Isso. E viverem os irmãos em união ou viverem unidos os irmãos. Exato. E aí eu lembrei de Davi, que Davi dizia o quê? O salmista, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Rapaz, a gente vai até falar isso no vídeo aí, sobre a questão da vida ministerial de Davi, citar isso daí. E aí, né? Para quem tá nos acompanhando aí, pode aguardar e ver que vem coisa boa aí sobre isso também. Exatamente. E aí é muito interessante, isso é uma preocupação para a igreja, como eu disse no início, Jorge. Sim. E a gente precisa lembrar e saber de alguns tabus. Qual é o tabu? É que principalmente esses que e usam muitas vezes até, e desculpa aí quem está nos assistindo, nós não temos pretensão nenhuma de nem levantar acusação, nem de acusar ninguém diretamente. Polêmica, não, polêmica. a nossa, aqui a gente está tratando de Bíblia. Se o Senhor está falando com você, receba. E a ideia é receba. Mas deixa eu dizer aqui, ó. Tem pessoas que têm um tabu. Toda vez que tem uma situação que leva essas pessoas que estão mal, você não vai ver uma pessoa bem, você não vai ver. Pode me mostrar aqui, porque eu nunca vi uma pessoa bem espiritualmente negar congregar. Exatamente. Você já viu? Nunca. Uma pessoa saudável espiritualmente. Eu não estou falando ser perfeito, não. Uma pessoa bem espiritualmente negar congregar. Até quando a pessoa que está bem espiritualmente tem dificuldade em congregar, ela se sente mal. E ela diz, não, poxa, não tô tendo tempo, não, mas no ciclo de oração eu vou lá, no culto de oração eu vou lá. Pô, pastor, eu tô ausente, mas não, eu vou melhorar, e na semana que vem ele já vai com todo o gás, né? E aí Jorge, deixa eu enriquecer mais a sua fala aí. Tava conversando com o Pablo aqui nos bastidores, a gente tava falando que a pessoa, hoje, a pessoa vai pra igreja fazer, quando quer estar na igreja, fazendo um plano de carreira. Exatamente. Aí, se não estiver fazendo plano de carreira, que nosso plano da igreja é de salvação. Exatamente. Então, quando a pessoa sadia que você está falando, ela vai para a igreja de carreira, porque ela sabe que lá ela consegue, junto com os irmãos, entender essa situação. A congregar nos ajuda espiritualmente, nos ajuda a fazer essas coisas. Então, você está falando, quando a pessoa vai para a igreja, muitos de nós temos nós vimos, né? Infelizmente, estamos vendo a pessoa com um plano de carreira. Aí, mas o irmão tá lá, ele é pastor, ele foi chamado para pastor e eu não fui, aí eu não vou mais não. E tem essas coisas também, tem tudo isso, como você falou mesmo, tem os tabus e os problemas que as pessoas têm, porque já viu essas coisas em outro canto. Como você está falando, a pessoa saudável, ela vai para a igreja procurar ser serva. O maior cargo da igreja é ser servo. Exatamente. Aí a pessoa fica... Servir, né? Servir. Aí você está falando, uma pessoa saudável, ela vai para a igreja fazer o quê? Fica à vontade. Uma pessoa saudável, ela vai para a igreja adorar ao Senhor, ter comunhão com os irmãos,
né? Porque até isso, perceba, quando a gente vai para um retiro, um passeio, você percebe a unidade, a diferença, né? De Exatamente. quando a gente chega só, senta no Isso. banco, vai para casa, Exato. e você percebe aquilo ali. Então, cria-se isso. Somos uma família, somos um corpo, e como corpo precisamos estar alinhado. Perceba, o sistema respiratório está totalmente ligado ao sistema Exatamente. sanguíneo, sistema circulatório. E o emocional. E Você assim, tá mais emocionado, sim. tá tranquilo. Não, mas eu tô falando tá assim, triste, né? eu tô falando aqui ainda sobre o corpo, porque um vai estar ligado com o outro. Tá. É a mesma coisa entre nós. Quando a gente se reúne, cria isso Sim. dentro do corpo, a ligação, Cria o calor, né? Sim, o oxigênio que o sistema, através do sistema respiratório, é extraído, né? Tanto o oxigênio quanto outros gases. O que é que o sistema respiratório faz? Elimina o que não serve e retém o que serve. Mesmo assim, ainda tem passagem de algumas impurezas. E aí, através do sistema sanguíneo, ele vai levar, né? Os pulmões também vão levar para dentro do sangue, nas cavidades do coração, que é um órgão oco. E, enfim, um sistema vai estar ligado com o outro. Então, precisamos ter essa unidade, precisamos parar de querer se isolar e se afastar um dos outros, porque o meu irmão, eu preciso entender isso, o meu irmão não é meu inimigo, meu irmão é meu irmão. Exato. É isso que o povo tem que entender. Exatamente. Que nós somos em uma igreja em união, nós devemos viver em comunhão. E aí eu fico me questionando o seguinte aqui, como é que ama o cabeça, Jesus Cristo, mas não ama o corpo? Porque tem gente que é assim, que diz que ama o próprio Deus, que é o cabeça, que representa a igreja, e não ama a igreja. Ele mesmo fala, como é que você vai amar? Não ama aquele que você tá vendo e vai amar o que não tá. Exatamente. Então, tá Temos que destoando, né? amar. Tem alguma E aí, coisa como aí George- incoerente, né? Como o George falou aqui do corpo, o corpo é a máquina mais perfeita que existe no universo. Não dá para entender que o homem respira, deixa de respirar, o coração bate, que ele bate para dar oxigênio para o cérebro e assim vai. Então, assim, nós precisamos entender, e é o que eu sempre digo para a juventude, que nós somos 100% dependentes de Deus. Nós somos 100% dependentes de Deus. Nós levantamos dependendo de Deus, nós dormimos dependendo de Deus, nós nascemos porque foi a vontade de Deus, mas aí Deus só precisa de uma coisa. Precisa não, né? Ele só pede uma coisa. Qual é? A gente Congregar. E a igreja Servir. é a universidade dele na terra. É a Exatamente. igreja. Ele não aprende pede essas mais coisas nada. lá. Não pede mais nada. O Pablo, olha que interessante. Eu sei que você está com uma pesquisa aí. Não, Antes da Fique à pesquisa mostrando. vontade. Ó, em Hebreus 10, 25, vai dizer assim, que exorta a não abandonar o hábito de se reunir para encorajar-se mutualmente. Ó, quando estava falando agora, né? A gente vai ver que os animais, quando eles sentem frio, eles colam no outro. Eles se congregam, eles se assembleiam. Eles ficam juntos, Né? Aí Deus ensinando isso, já que o homem tem a mania de querer se desvencilhar, se sair do caminho, ele faz assim, mas a natureza que é de Deus vai nos ensinar como Exatamente. faz. Os pássaros, eles fazem a revoada em bandos. Quer dizer, estão juntos, estão congregados, estão assembleados. Aí vai também, Mateus 18, 20, vai falar também que Deus garante a presença dele, onde tem 2 ou 3 reunidos. então estão congregados. Ele está aqui no nosso meio Então, agora. estamos congregados. Exatamente. E ainda, Estamos congregando. eu tava lembrando de uma coisa que também tem pessoas que, para acobertar-se, falam o quê? Antes só do que mal acompanhado. Mas... Né? É outro lema. É outro lema, né? Antes só do que mal acompanhado. Quem sabe até não já passou aí pela mente de quem tá assistindo, né? Antes só do mal... Mas assim, mal acompanhado, aonde na Bíblia que o povo de Deus reunido, ele, apesar de que, vou trazer um aspa aqui, em alguns momentos sim que o povo errou, né? Principalmente ali quando, depois que eles saem do Egito, né? Que aí Moisés sobe, quando volta eles já estão desviados, Exatamente. estão ali desviados do propósito, dos ensinamentos. Depois de ter visto as maravilhas de Deus, né? Então, sim, acontece de em uma assembleia acontecer até desses fatores, mas assim, raríssimo, porque quando o povo de Deus se reúne,
tende a causar um abalo no inferno, rapaz. Exatamente. E eu falo um abalo no inferno de que sentido? Rapaz, se a gente se reunisse, ao invés de causar picuinhas, intrigas, mas para buscar almas, rapaz, Exatamente. Deixa eu aproveitar esse aqui. bairro todo aqui já estava tomado de Se evangélicos, de aproveitar e crentes convertidos ao Senhor. Aproveitar e mandar um abraço pra minha esposa, Vanessa Argolo. Vanessa Argolo, essas palavras não foram minhas, foram deles. Foi a dele. Viu? Palavras que eu tinha conversado com ela em casa. Nós Tá estamos vendo? perdendo o tempo quando nos congregamos para ver situações, coisas, picuinhas, em vez da gente estar juntando isso em força espiritual, invocando quem de direito, que é o nosso Pai Celestial, para a gente ir buscar as almas. Ó. E a palavra continua dizendo para que nós não deixemos de congregarmos, como é de costume de alguns, né? E Hebreus porque- 10, 25. é isso, porque façamos a demonstração e tanto mais quanto vides, porque até essa parte de congregar tem a ver que o fim está próximo. Aqueles que não estão congregando, não estão faz parte de um corpo, eles estão, se estou fora de um corpo, eu não sou igreja, eu não sou a noiva. Aí a gente pode dizer até, pode ser até agressivo, né? Que são corpos que já estão em estado de decomposição. Sim, é o que a gente Isso falou, é o muito perigo. sério. Ele não está O respirando, não perigo. tem mais oxigênio. É, George não tem, falou. não. Não É tem o oxigênio perigo que tem o órgão de estar fora do corpo. Exatamente. Porque assim, o coração, se não me falha a memória, eu vou me arriscar aqui que eu não lembro direito, o coração ele tem, se não me engano, 4 horas de relógio para poder voltar ao corpo, para ser implantado, Sim. né? E o transplante, né? Sim. E tem também o outro tecido, meu pai, esqueci. Tem um tecido que pode durar até 12, 14 horas se colocado em um material, um líquido Que específico. conserve. né? Mas se ficar fora de um corpo muito tempo, tende a morrer. Então eu quero direcionar essa palavra, essa pergunta, esse diálogo a você que está nos assistindo. E quem sabe o Senhor não marcou aqui para falar com você. Você está fazendo o que fora do corpo? Você está tendo perigo de morte. Misericórdia. E morte espiritual. Venha de novo fazer parte desse corpo. E eu quero acrescentar aí, George, o seguinte, que tem também, fora esses que estão fora do corpo, são aqueles que vivem só de momentos. O que é viver só de momentos? Só serve quando o culto está fervoroso, mas o culto de doutrina não serve. Só Isso é melhor. serve quando a festividade tá quente, mas a EBD tá vazia. Então, isso que nós temos que ter cuidado. Isso são corpos fora do corpo, são membros fora do corpo. Porque só quer saber de festa. Eu costumo sempre dizer para os meninos, eu nem sei se a gente pode dizer isso aqui porque é uma palavra forte, que quando as festas começam, quando as festividades começam, os congressos começam, parece que tem crentes, não vou dizer servos, que servos é diferente, que saem da tumba. Que ressurgem da tumba. Eu posso fazer uma brincadeira? Me lembrei Deixa eu de só me complementar aqui. lembrei de Michael Jackson. Pois é. Eu tava falando com minha esposa Aí sai tudo ali. esses dias que em festividade aparece gente que eu nunca vi na vida. Sim, sim. E olha que eu tô na minha igreja tem 2 anos mais ou menos nessa igreja. Tem gente que eu não conheço. Ela já conhece porque ela veio de criança. Mas tem gente que nasce da tumba. Gente, e aí eu quero direcionar vocês. Vocês podem não estar sendo desigrejados, mas vocês só irem para uma festa, só irem para um congresso, é para se avaliar. Você está vivo? A pergunta é, você está vivo? Porque para mim, como servo de Deus, que está no culto de doutrina, não é me engrandecendo, não é engrandecendo o George, nem o irmão aqui, mas nós estamos no culto de doutrina, na EBD, porque nós temos uma necessidade de aprender de Deus. E quando você não aprende de Deus, o que acontece? Você morre. E é o que está acontecendo no nosso meio. E é uma coisa que, eu volto a repetir, preocupante no nosso meio. E aí, o que mais me deixa intrigado é o seguinte, aí eu vou levantar até um problema aqui, eu não sei se vai dar um problema, que nós Não problema não, que o programa é editado. Que muitas das vezes nossas lideranças não se preocupam com isso.
Eita, fala, gente. O Infelizmente. que acontece? Existem irmãos, e aqui eu quero dizer aos irmãos que foram machucados, que foram feridos, que estão passando por um processo de cura. Nem todos os pastores, nem todos os líderes, nem todos os missionários, nem todos os apóstolos, ou o que você conhecer, são as mesmas coisas. E nem todas as igrejas são as mesmas. Existe igreja que prega o verdadeiro evangelho, que é o que cura, que salva e o que liberta. Então, assim, se você está passando por um processo de cura e você está pensando em desistir, não desista, não. Porque antes de você desistir, você tem um Deus que não desiste de você. Ele não Ele não desiste de você. Jamais. Tanto que ele morreu por nós, né? Exatamente. Então, vamos parar de nos preocupar com o que aconteceu e começar a viver de hoje em diante. E ainda eu ainda vou me estendo um pouquinho, trazendo um paralelo. A via de mão dupla, né? Sim. Você falou de um lado e eu falo de outro. Ainda existem aqueles que colocam a culpa nos líderes, Exatamente. né? E esperam tapinha no bumbum, nas costas, né? Carregar e assim, são fases da vida. Os mortos. Sim, tem fase da vida. E o líder, ele tem uma visão clara. Há pessoas que são recém-nascidas, novos na fé, ainda precisam ser carregados, você tem mais paciência. Aí ele vai amadurecendo, você diz, não, agora você vai ter que caminhar sozinho. Aí ele dá os primeiros passos, ele cai, você diz, levante. Eu tô aqui te olhando, você não vai morrer não, rapaz, tô aqui. Aí ele cai, levanta, e você tá ali incentivando ele a caminhar com os próprios passos. Já vai ter outros que já são adultos, são suficientes. Então você só aconselha e diz, agora é com você. Então tem pessoas que ainda ela mesmo retrocede. E ela tá achando que ela ainda é um recém-nascido que precisa ser carregado no colo, dar uma chupetinha, dar um mucilon. Porque não, já passou da fase. Já tá na hora do tutano, né? Exatamente. Tem pessoas que, sim, os líderes, eles precisam abraçar essa responsabilidade e cuidar. E já tem outros que, na realidade, precisa, desculpa a expressão, tomar vergonha na cara. Tomar vergonha na cara. A palavra do Senhor vai dizer. É dura, mas é verdade. É dura. Ali em Apocalipse, das igrejas, né? Aí você vê em Sardo, parece que tá vivo, mas tá morto. Outra coisa, já reparou, a gente já tá caminhando pro fim. Já reparou que os que não congregam se acham certo em tudo e quem está congregando, quem está na obra... É o que acabou de falar. Os que não congregam tendem a esboçar e expor tudo na rede social. Você já percebeu? Chega no status, pá! Aí todo mundo tá lá e já gera aquele negócio. O que foi que aconteceu? Não, o que foi? Coitado! Coitada, não! Meu Deus! Aí quando vai ver, não é nada. Então, era só para disseminar o veneno. Bota a foto dele e uma frase bacana. Uma frase bíblica bacana. Eu falo isso pedindo cuidado. O Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou para viver coisas maiores. Sabe o que aconteceu lá no dia de Pentecoste? O Senhor revestiu para ir. O Senhor não colocou ninguém para estar vivendo em conflito, paralisado, estagnado. O Senhor revestiu para sair, para fora, para poder buscar as almas, para fazer a obra. Essa foi a missão, essa foi a necessidade de esperarem aquele cumprimento da palavra. Aleluia! A ideia de Deus foi essa, né? Quando ele fala em Ageu, não, em Joel 2, Joel vai dizer que sobre toda a carne vai cair o Espírito Santo. Sim. A ideia é para que o Espírito Santo venha, nos oriente, que é o Consolador, e o que vai chegar na gente é para passar para os outros. Exatamente. Você vê Pedro vai com... Nós somos um canal, né? Pedro vai com João e fala, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, receba o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só que hoje nós estamos cheios de leg-legs, essas coisas, e vivemos como está o povo de Sardo. Ele fala, olha, no meio de... Só que Deus, naquela época, ele fala que tem uns ali que não se misturou, o fermento não caiu, então eu vou tirar. Porque a grande maioria parecia estar vivo, mas estava morto. E hoje,
Por incrível que pareça, você vai passando depois de Sardes, você vai encontrar Filadélfia, depois vem a igreja que eu creio que nós estamos vivendo agora, a Laodiceia. Laodiceia é a igreja morna, né? Jesus está falando que vai vomitar da boca. Por que será? As pessoas, a igreja morna, dentro da igreja morna, que é a Nem igreja... tá quente, nem tá fria. Nem frio, tá morta, nem tá viva. nem tá viva, é a questão que está falando aqui agora. O cara tá indo, ele não está congregar, ele tá indo para a igreja, mas ele não está congregando. Já é um passo bem grande para poder já não ir para a igreja mais. E ele fica, como o Jorge falou, essas pessoas que não estão, os desigrejados, eles estão certos em tudo. E o que é que ele fala? Ele pega, Pablo é um homem que está devagarzinho, tá trabalhando direto, mas ele sempre vem domingo para a igreja, mas ele trabalha no meio de semana, então ele não está na mesma temperatura geológica que está o tempo todo na obra. E eu sou o morno. Está repreendido em nome de Jesus. Mas, aí o que é que eu faço? Para poder me quentar, eu colo em George. Parece que eu sou quente, porque eu estou colado em George. Aí, e para poder eu me santificar, eu falo mal de você. Você não está frio porque você quer, porque você está em outra situação. Você está numa batalha, você está com muitas coisas para fazer, então você só pode vir na terça, ou só pode vir na quinta, ou só pode vir no domingo, então fica meio friozinho, mas você não está fora do evangelho. E o próprio Jesus fala que os dois têm a ver com ele, o frio e o quente. Não tem a ver o morno. Não tem a ver o morno. Na realidade, tem a ver o desigrejado. Na realidade, esse termo, quando o Senhor usa, porque assim, Jesus ele era sábio em tudo que ele falava, né? E tudo que ele fazia, ele procurava falar com imagens e figuras ilustrativas do que eles vivenciavam para que época, todos eles se familiarizassem com e entendessem aquilo que ele estava falando. Exatamente. Então, corria um rio que me falha a memória agora, rapaz. Esqueci o nome do rio. Eufrate. Ele era muito quente, só que assim, ao decorrer da sua trajetória, na sua passagem, ele ia esfriando. Sim, então, o Senhor está dando os dois extremos. De onde ele nasce, quente, e onde ele chega, frio. Né? No meio do caminho ele se torna morno. No meio, né? Então, ele tá falando disso, né? Dessa trajetória que a água faz ao longo do tempo. E essa questão de vomitar é a questão de trazer náuseas, né? Incomodar, aquele negócio, aquele mal-estar. É um processo complicado mesmo. Sim. Aí eu me lembro daquela questão de que a gente acha tempo para tudo. Para fazer tudo. Há tempo para trabalhar, há tempo para sextar, há tempo de sair com a família, mas não há tempo para Deus. Não. O tempo de Deus é Deus. É porque Deus está em segundo plano, né? Eu falo com a minha esposa, nós fazemos tudo e dizemos assim, Deus sabe de mim. Esse é o desigrejado. Esse é o problema. Esse é o desigrejado. Não tem problema. É só hoje. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o meu coração. É só hoje. O que é que tem? Essas pessoas, elas estão desigrejadas dentro da igreja. E é um perigo. Exatamente. Porque o morno, é o morno isso aí. O morno, ele leva outro. O morno leva Douglas. Exemplo, viu, Douglas? O Douglas está ali atrás das câmeras, né? Eu falo dele fazer parte do programa também, senão ele fica de fora. E o desigrejado, ele sai pegando, ele não é nem quente nem frio, ele sai pegando que ele é desigrejado. E a ideia dele é fazer, ele fica na igreja, quando ele vai, ele acha problema no Pablo, no Douglas, no George, no pastor Santo Costa, no pastor Giovanni, no bispo Carlos, no bispo Irani. Todo mundo tem problema, menos ele, né? A missionária Ana, né? Acha problema. Ele é o único que não tem problema. Exatamente. Nós, como estamos evangelizando as pessoas na rua que encontram um desigrejado, um afastado, o que é que ele faz? Ele quer nos convencer do evangelho dele. Aí você fala, mas que você não sabe, porque aí eu já passei disso, aí eu sei tudo. Pronto. Não tem discussão. E o interessante é que, independente de igreja, independente de placa de igreja, todas as igrejas não que estão passando, mas todas as igrejas orientam que você deve congregar. Não tem uma que diga que você não tem que congregar. Isso é algo à parte, como o Jair falou, uma mão de duas vias, né? Um que está indo desigrejado e a igreja total que está dizendo congregue, e aí Aí eu vejo as pessoas dizer assim, eu senti Deus na live.
Por que essa Eu, frase? particularmente, tenho preconceito contra a live. Né? Pois é, mas por que essa frase? A live é um jeito de você fazer uma propaganda do que está acontecendo lá. Exatamente. Você tem que ir lá sentir. Porque na live não tem. Agora, uma pessoa está moribunda. Não pode Ó, ir. Aí você Júnior, mostra eu aquilo, discordo. Ela entende, né? Eu vou discordar com Não isso. tem problema, não. Por que eu vou discordar? Porque assim. Perdão. Eu acho que a pessoa vai se sentir. Agora, eu acho que isso não pode se tornar um hábito de eu não ter que congregar, não ter que Exatamente. ter comunhão com os meus irmãos, Sim. porque eu senti Deus em uma live. Mas a ideia da pessoa falar isso aqui, ela está justificando a grande Sim, maioria. sim, sim, sim. 75% Não, justificando concordo. 80% que sentiu ela não precisa ir para a igreja. Concordo. E já pega isso e continua vendo um bocado de passagens Bíblica, né? segundo, Pra- entre aspas, isolados, né? Que alguns Texto falam. isolado. Aí você, olha, tudo certo, tudo bem. Aí você, Cadê que quando vai no YouTube não procura assim, ó? Palavra para me dar uma pancada para eu Não, reanimar, não. Palavra para alegrar o meu coração. Palavra para me reedificar. Não, porque quando a gente vai para a igreja, principalmente no culto de doutrina, que eu sou muito de prezar pelo ensino, né? sim, Quando é o culto de doutrina, o pastor muitas das vezes vai é porrada mesmo. pra porrada lapidar. para ensinar. E Deus, ele faz o quê? O filho, né? Ele Isso. corrige o seu Corrige. filho. Corrige o seu Corrige filho. porque ele O ama. que limpa o ouro é o fogo. É fácil ser queimado? O que molda o barro depois molhado é o aperto ali. É fácil ser apertado. Eu quero até aproveitar e mandar um abraço pro pessoal da IBPM de Morara da Lagoa. Nós estamos falando de mensagem. Pense em um lugar que tem mensagem, irmão. Sim. Rapaz, eu sei que tem outros lugares também, que eu conheço muitas igrejas também, mas pense em um lugar que tem mensagem. Não pense que vai lá, receber uma palavrinha, abra a mão. Abra a mão, me lembro de minha mãe. Mãe mandava abrir a mão, era bolo. Era bolo, Era irmão, era porrada. bolo. Agora, abra a mão, você não vai abrir nada. Olha, tudo que ele dá, nossa sorte de crente, sorte de bênção. Tudo isso acontece com quem? Entendeu? Pronto. Aí, acontece com quem? Nós tendo a orientação de Deus. Para ter orientação de Deus, eu não tenho que estar fora do corpo, tenho que estar no corpo. O profeta vinha falar para o corpo. A mensagem era para o corpo. Aí você vai ver na igreja, a gente está falando ao anjo da igreja, mas é o anjo que passa para o corpo. O anjo faz parte do corpo, o anjo é a cabeça, faz parte do Quem corpo. tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igreja. igrejas. Mas está mandando falar por quem? As igrejas. As igrejas falando por quem? Pelo anjo, Pelo que é a anjo. cabeça daquele corpo. Aí vê que o Deus não vai em qualquer lugar e não manda o anjo dele para qualquer lugar. Não. Tem que ser na igreja. Aí tá falando o anjo, ó, receba aí, pronto. E aí hoje nós estamos nessa coisa aí. Por isso que congregar é o tema. É É necessário. necessário congregar o tema. Eu vou ficando por aqui, que o diretor já falou que Já deu falou ali, horário acabou o ali. nosso tempo, Jorge. É porque Eu é só muito quero bom, deixar um recado de 30 segundos principalmente para a juventude e dizer o seguinte, que Jesus ele está às portas. E uma grande parcela, misericórdia dizer isso, uma grande parcela que não vai para o céu é a nossa juventude. Então, Pena. congregue, busque a Jesus enquanto se pode achar. Congregue, porque nessa idade que a gente tem força para estar no seminário, estar na EBD, estar fazendo a obra de Deus, limpando a igreja, regendo, cantando. Essa é a fase. Porque a própria Bíblia diz, né, que a gente tem que aproveitar a juventude, porque quando a idade chegar, Sim. só é fadiga. Sim. Só é fadiga. Então, aos jovens que estão ouvindo esse podcast, até os adultos, despertamento. Despertamento para os últimos dias e congregue, porque é a melhor coisa que a gente tem que fazer. É verdade. Deixa eu ir embora também, mano. Deixa eu ir embora também. Deixa eu ir embora, se eu fechar. Quero aproveitar e dizer aos jovens, já falou dos jovens, que o rei Josias, ele recebeu, né, o reinado com 8 anos. Ele, com 15 anos, ele descobriu que a lei, ele descobriu o livro da lei. Lembrar que nessa época passou 295 anos sem se falar nenhum nome de Deus em Israel. Exatamente. É brincadeira forte. Aí o que acontece? Quando ele descobre, a partir dos 15 anos, ele chama todo mundo e faz uma reforma. Então ele era jovem. Então eu tenho que dizer, mas eu sou jovem. Pô, é jovem, do jovem começa. Essa passagem nossa pela terra, criança, jovem, adulto, velho, é pra gente. Daqui essa situação nos leva à condição de estar no céu. É daqui.
É do jovem. Por isso que tá esse jovem aqui, tem outro jovem também ali, ó. Fazendo a obra do Senhor. Também Tem um tô jovem jovem. também. Ah, eu sei que o coroa aqui sou eu. O coroa aqui sou eu. Eu sou novinho, não O Pablo tenho já tá com 70 anos já. Não, eu tenho metade de 110. Eu tenho metade de 55. 110. Então, sou novinho ainda, não tenho 110, tá bom? Quero mandar um abraço a todo o pessoal da IBPM, a Bispa Irani, o Bispo Carlos, pastor Carlinhos do Correria, pastor Tony, que está em Aracaju. Não perde o podcast. Assim que saiu, ele falou, tô aqui, pastor Jackson ali em Maragogipe, evangelista João e missionária Cida ali em São Paulo, em Pirituba. A missionária Claudinete, ali em São Bernardo do Campo, essa galera tá tudo ligado. Manda um abraço à nossa miss Wilson, né, que tá rodando no Brasil agora, que vai ter um podcast com ele também. Amém. E eu ficando por aqui a minha parte, viu, meu querido? Deus abençoe. Queremos finalizar. E antes, eu estava aqui colocando algo no meu coração para falar com todos vocês que nos escutam. Eu quero dizer que há uma importância em você congregar. Há uma importância em você ter conosco. Essa unidade não pode ser rompida. O que o adversário quer a todo tempo é romper a nossa unidade. Exatamente. Então não deixe que o nosso adversário, ou até mesmo, às vezes não é nem o diabo, Às vezes né? é a carne. Às vezes é a nossa vontade humana, é a nossa natureza, mas eu quero dizer que em tudo, rompa essas barreiras lutando em fé. E pode ter certeza, nós, quanto igreja, estaremos aqui De portas abertas. de portas abertas para receber, para ajudar, para cuidar. Nós não estamos querendo só o de fora, mas também preservar os que estão dentro. Então, não se esqueça, se tem algo precisando ser retirado, retire. Assim como o Naamã, ele estava ali relutando, não vou fazer isso não. Oxe, eu sou o chefe do capitão do Como é exército, que pode? né? Não, eu descer nesse rio, mas assim, havia um propósito de tratamento para que eles fossem curados. Então, se há algo que precisa ser feito, realizado, para você receber cura espiritual, se humilhe, baixe a guarda e diga, eu não sou super crente e eu preciso melhorar diante de Deus. Que o Senhor em Cristo abençoe a sua vida, abençoe você poderosamente, receba essa palavra, que nada venha a ser recebido como uma indireta, como um alfinete, mas assim, nós estamos aqui como propagador da palavra do Senhor. Uma orientação, E né? vai ter palavra que vai ser dura mesmo, né? Mas assim, em tudo, que a palavra do Senhor possa cair em um terreno fértil e que em tudo o nome dele seja glorificado. Jorge, Quero agradecer. Me dê 10 segundos, por favor. Quando o predador quer pegar a presa dele, ele tira do rebanho, tira do meio da congregação. Meu Deus. Tira do Forte, meio, viu? vai e ataca aquele ali. Aí depois ele se alimenta, aquele fica lá. Depois ele vai tirar outro. Porque o predador deixa a presa indefesa. Defesa. Quando eu sei que vocês são mais novos, não sabem o que é isso. Tem um chamado fogareiro, né? Antigamente tinha no carvão. Sim. Quando uma brasa caía, ela voltava a ser carvão de novo. Porque quando ela estava junto com o calor das outras, ela era brasa. Estava ali firme. Mas quando ela caía ali, ia apagando, virava carvão de novo. Então, congregai-vos, né? Congregai-vos. Porque tudo que o inimigo quer é te ver fora do rebanho. Exatamente. Meu Deus. Mas ele não vai conseguir. Nunca O conseguirá. inimigo tenta te derrubar. Ele tenta. Ele tenta te destruir. Ele tenta te ofuscar. Mas em nome de Jesus não vai conseguir. Há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir. Isaías Oliveira veio sempre. Não vai preocupado com a conseguir. gente agora. Mas porque é a realidade, o adversário ele tenta realmente afastar do rebanho para deixar o indivíduo indefeso, né? Fora de como ele falou, um calor, uma proteção, porque assim, se está no corpo, o corpo tende a reagir. Vamos voltar a falar do corpo rapidamente. Se eu tenho um corte aqui, o que é que vai acontecer? O corpo O todo meu reage. organismo vai reagir Exatamente.
Para combater a infecção. combatendo a infecção, trazendo ali através dos anticorpos, vai refazer o tecido, né, pra poder o quê? Cicatrizar o local danificado. É assim que o corpo reage. Quando você está dentro do corpo, o corpo se responsabiliza. Meu Deus, que terrível. É forte, viu? Em ajustar o que está desajustado. Exatamente. Para que esse local danificado possa voltar. George, e interessante isso aí para completar que isso foi forte. Tudo vem daqui. Tudo vem daqui, ó, da cabeça. Fere aqui, sobe para a cabeça e a cabeça, o cérebro, dá todo o comando. Manda informação pro resto do E quem é o corpo. cabeça? Jesus. O comando vem de lá. Jesus, a sua vida. Rapaz, é muito bonito. Eu fico feliz. Eu fiquei feliz agora, muito feliz. Sabe por quê? A gente faz os podcasts, a gente tem as entrevistas, mas tem momentos que você percebe a presença de Deus. Sim. E Hoje a nesse gente dia- quebrou o protocolo, não foi? ficou muito bom. A gente ia fazer da congregação, congregou, então, mas esse foi um culto falado. Culto. Um culto falado, um culto Um cheio de culto de coisa. doutrina, né? Doutrina Jorge tá ali. Também recebeu, Jorge. Recebeu também, deu risada. Jorge, não. Douglas, recebeu, Douglas? Pronto, Amém. recebeu. Jorge tá aqui, rapaz. Jorge tá aqui, rapaz. Fiquei feliz. Jorge. Oxe. Mandar um abraço pro pessoal da Speednet, Speed Pop que tá ligado com a gente também. Tem mais alguém? Pronto, Speed Pop aí. E um abraço a Simão Júnior de Santo Tomé, que vai ter a caminhada, viu? A caminhada gospel lá, vai ter a caminhada gospel. Tamo junto também. Agora de verdadeiramente. João Quero agradecer. 53, e E todos os foram louros para todos. suas casas. Quero agradecer aqui ao nosso colega, irmão Edilson, que tem nos dado um suporte tamanho, Maciel, né, Misericórdia. nesse trabalho. Quero também agradecer ao deputado Márcio Marinho, deputado Jurailton, ao nosso Ao pastor Luiz Carlos, sim, o nosso vereador. Quero também agradecer aos pastores do nosso querido Pablo. Quero agradecer aos nossos colaboradores que aqui estão, nosso irmão Júnior, nosso irmão Douglas, que está ali ligadinho na produção. Quero agradecer também a você que está procurando aí uma internet legal, boa. Aqui não cai. Ela tá em cima de você aí. Não cai. Tá lá, Speed Pop, não cai. E você que tá pensando aí ainda o que fazer com essa internet que toda hora para, essa internet que toda hora trava, pode contratar aí, meu irmão. Speed Pop, o número tá na tela, tá passando aí. E não fique de fora. Eu tenho até um ditado, né? Se você não ter, só você vai ficar sem ter. Pois bem. Porque todo mundo vai ter. Ora, pois. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus por esse podcast, por essa entrevista, por essa gravação. Que o Senhor abençoe a todos. Agradecer ao Tangará, que sempre nos dá um suporte. E, enfim, que o Senhor em Cristo abençoe. Um tchau, tchau e até a próxima. Um abraço.